serenando as nossas almas, os nossos sentimentos, emoções. Vamos fazer conexão com os mentores, os espíritos amigos que aqui estão presentes, orando para que nos ajudem a compreender e entender toda a explanação dessa noite, que alargue a nossa inteligência também os nossos sentimentos, porque já aprendemos que se aprende com sentimento, com a razão, com amor e com a razão. Então, nos rogando a todos nós, queridos amigos e mentores, que nos ajudem na nossa inteligência, no nosso sentimento, ampliando-nos para que possamos compreender a palestra dessa noite. Abençoe o nosso querido Gustavo, o orador dessa noite, e que juntos possamos fornecer toda a energia, todo o bem-estar a ele, para que ele possa então cumprir a sua proposta. E agradecemos mais uma vez profundamente a Deus, a Jesus, a esses mentores amigos, aos espíritos familiares que aqui se encontram, e a todos nós que estamos aqui presentes, nós agradecemos por essa oportunidade, por esse encontro, e assim vamos orar. Nesse momento nós vamos orar a Ave Maria, principalmente, unicamente, uma médium franca. Nós vamos então orar meditando a oradora e a todos nós, para que pacificados possamos acompanhar as ações que nos realizam. Ave Maria, cheia de graça, cheia de luz, por vós, Senhor, os céus e os reinos de Jesus. Ave Maria, no céu, na terra, na imensidade, flor de bonança, luz e esperança da humanidade. Ave Maria, bendita e pura, sê-nos a guia na noite escura. Dê-nos a paz, serenidade sempre, alegria, a esperança e o prazer de viver. Dê-nos mais luz, ó divina e doce nome de Jesus. E assim seja. Gente, boa noite. Não, tá fraco. Boa noite. Boa noite. No primeiro momento eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz, tá? Durante todo esse período eu vim me preparando para comentar um pouco para vocês. Eu acho que a pretensão nem é comentar a história da Bíblia e o conteúdo da Bíblia em uma hora. Isso aí é praticamente impossível, tá? Então, assim, quem veio na esperança de ouvir tudo, eu vou decepcionar nesse sentido. Mas o objetivo do estudo é justamente mostrar para nós, né, espíritos, uma introdução do que é a Bíblia e o que a Bíblia tem em semelhança com a doutrina espírita. Tá? E nesse primeiro momento eu fico feliz também de estar vendo o Danilo ali. O Danilo é historiador e eu acho que precisa de uma pessoa de renome, né, para nos ajudar nessa interpretação. Então eu fico muito feliz. Então vamos lá, nós vamos estudar as traduções bíblicas. Eu faço uma pergunta e eu quero que vocês sejam sinceros. Quem lê a Bíblia aqui? Ou quem já leu a Bíblia? Levanta a mão, por favor. Não, pode ser sincero, se nunca leu não tem problema. Quem já leu a Bíblia? Levanta a mão. Maravilha, alguns pedaços. Maravilha. Aí eu vou fazer uma outra pergunta que eu acho que vai dar um nó na cabeça de vocês. Qual Bíblia que vocês leram? A Bíblia Sagrada. Quem não leu a Bíblia que não é sagrada? Levanta a mão. Tá, então guarda aí. Vou contar uma historinha aqui. Só pra gente entrar no clima. Desencarnaram 3 pessoas. Um judeu, imagina um judeu ortodoxo, um católico e um espírita. Vamos lá, quero que vocês prestem bem atenção nessa história. No momento que eles desencarnaram, apareceu um anjo de guarda. E o anjo fez a seguinte proposta. Ele disse o seguinte: cada um vai defender a sua tese por que você não deve ir para o inferno. Ou seja, você vai defender por que você não vai para o inferno e por que tem 2 vagas lá. Por que
essas duas vagas devem ser preenchidas por outras duas pessoas que não seja você. Vamos lá. Entraram no consenso, começou o judeu. O judeu diz o seguinte: olha, eu durante toda a minha vida fui uma pessoa que respeitei muito as tradições judaicas, eu obedeci todos os preceitos do Velho Testamento. Em virtude disso, eu acredito, por ser fiel a todos os cumprimentos da Torá, nós vamos aprender que é Torá hoje, eu acredito que o irmão espírita e o irmão católico devem ir para o inferno. Passado isso, é a vez do irmão católico. O irmão católico disse o seguinte: não obstante Jesus cumprir o mandamento, quer dizer, ele não veio destruir a lei, mas dar o cumprimento, eu obedeci todos os preceitos da fé católica. Fui à missa, doei o dízimo, participei de todas as atividades que a igreja colocava à disposição da comunidade. Então, por isso, eu acredito que o nosso irmão judeu, o nosso irmão espírita, devam ir para o inferno. E sobrou para quem? Para o irmão espírita. Ele foi rápido, simples. Ele falou: olha, eu respeito tudo que vocês disseram e concordo. Só que a doutrina que eu aprendi foi a doutrina da caridade. Faz o seguinte, pode levar os dois na frente. Moral da história. Moral da história, gente. Cada um distorce, ou melhor, todo mundo enxerga aquilo que quer enxergar. Então, assim, ó, não obstante você ter o conhecimento sobre o judaísmo, sobre o catolicismo, sobre o espiritismo, a pessoa ela pode usar aquilo que ela conhece em favor dela. Qual dos três foi cristão? Hã? Não. Entendeu? Então, assim, cada um enxerga aquilo que vê e distorce de acordo com a sua conveniência. Agora eu quero fazer uma outra brincadeira aqui rapidinho. Quando eu falo a palavra anjo, o que você vê na tua cabeça? Anjo. Quem já viu um anjo aqui? Só que não pode ser anjo encarnado. Maria, esposa, meu anjo, não vale. Quem já viu um anjo aqui? Levanta a mão. Quando eu falo a palavra anjo, o que vem na cabeça de vocês? Parabéns. Parabéns. Eu imaginei que vocês iam falar isso. Que o anjo tem asa. Isso daí nós vamos ver no estudo de hoje, que é uma grande distorção que está contida na Bíblia. Até porque nós sabemos que o espírito, quando ele sai de um ambiente, a velocidade que ele sai do lugar é tão grande que antigamente se tinha impressão que se tinha asa ele saía voando. Então, assim, são vários conceitos que ao longo da história nós aprendemos de maneira distorcida. Isso faz uma confusão muito grande na cabeça. Então, assim, o objetivo do estudo é fazer uma pequena introdução do que é a história da Bíblia, como você deve interpretar a Bíblia, e o mais fascinante, quem acha que a Bíblia condena o espiritismo? Levanta a mão. Não. Por quê? Então, mas na Bíblia não se usa a palavra espiritismo. Mas condena ou não condena? Não. Mas por quê? Porque a Bíblia quer. Hã? A Bíblia não fala de mulheres, Isso. Tem esse ponto também. E aí eu vou contar uma história minha, que é muito interessante, porque assim, a minha família, eu vim uma família híbrida. Vocês vão entender. A família do meu pai era católica e a família da minha mãe era espírita. Então eu sempre tive afinidade para a doutrina espírita, não obstante de ter muito respeito pelo catolicismo. Tá? O que eu acho mais legal é que durante toda a minha vida profissional, eu sempre tive colegas dentro do centro, na mocidade espírita, isso foi muito legal, mas no ambiente profissional e fora do ambiente espírita, todos os meus amigos ou conhecidos não eram espíritas. E toda vez que entrava um assunto
sobre religião, eles comentavam comigo que a Bíblia condenava o espiritismo. E eu não tinha argumento, porque eu não estudei, eu não sabia. Então, assim, a proposta que nós vamos colocar hoje não é para você brigar com o irmão ou com a irmã que vai bater na porta da sua casa. Tá? Pode passar. Então, qual é o objetivo do estudo? Origem da linguagem bíblica e história das suas traduções. E o problema está aqui, ó, as traduções. A interpretação da Bíblia, como que a Bíblia tem que ser interpretada, as espécies de Bíblia. Por isso que eu perguntei, quem leu a Bíblia aqui? Levanta a mão de novo. Mas que Bíblia que você leu? A Sagrada. Quem não leu a Bíblia que é Sagrada? Quem leu que não é sagrado? Nós vamos aprender que existem vários tipos de Bíblia. A ausência da condenação do Espiritismo na Bíblia, e aqui 3 pontos que eu acho que são fantásticos, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, são presentes. Tá? Quando um irmão interpelar você, o irmão de outra crença interpelar você sobre o assunto, não agrida, tá, pessoal? O objetivo é o conhecimento para nos tornarmos melhores. Mas informe, tá? A reencarnação na Bíblia, a reencarnação no Novo Testamento é a lei do karma. E tem outro detalhe que eu acho que não é objeto do estudo, que demandaria muito tempo, que são os fenômenos mediúnicos na Bíblia. Nós vamos comentar alguns, mas não dá tempo de ver todos, tá? Numa outra oportunidade a gente pode fazer um seminário, um estudo e discutir, tá? Pode passar. Então, a origem da linguagem bíblica e a história das suas traduções. Então, assim, ó, o que está escrito na Bíblia, pessoal, ela tem conteúdo divino, só que a escrita, a palavra, ela é humana, né? Então, nós aprendemos que na doutrina espírita, quantos médios têm dificuldade, às vezes numa psicografia ou numa oratória, de traduzir tudo aquilo que o Espírito está falando. É muito difícil, é muito complicado, vai variar de médium para médium. Mas a linguagem bíblica, o conteúdo dela é divino e a escrita é humana. É uma língua semítica, e dessa língua semítica veio o hebraico e o aramaico. Então, olha só que legal. O Velho Testamento, ele foi escrito em hebraico. E alguns livros da Bíblia são escritos em aramaico. Só para você ter mais ou menos uma noção, o hebraico, o aramaico está para o hebraico, assim como o português está para o espanhol. Então são muito semelhantes, tá? Outro termo para você entender é que o hebraico, com o tempo, ele se tornou uma língua culta. E o aramaico era a língua do povão, era o popular. Então Jesus, ele usava muito o quê? Não obstante ele conhecer bastante o hebraico, porque ele conhecia das escrituras. Conhecia muito, tá? E muito interessante na língua semítica, dentro do hebraico e do aramaico, é a pobreza de linguagem se comparada a outros idiomas, né? Então nós vemos aquela passagem que o Cristo fala, né? Que é mais fácil passar pela agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Aí o próprio Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, faz uma notinha de rodapé muito interessante, que camelo tem um significado de cabo, é um cabo muito grosso, então faz sentido um cabo ser passado na agulha, né? Mas para a gente aqui no povão, o camelo também é difícil, né? Então, assim, é uma linguagem que ela é ambígua, ela é sujeita a muita interpretação. E aqui eu acho muito interessante, foi uma revelação para mim, que o termo testamento, ele vem do hebraico, brit, que significa aliança. Olha que legal. Qual que é o maior símbolo do casamento, pessoal? Aliança. Quem tem aliança, aí mostra a aliança para mim. Tem gente que eu tô... Quer ver? Levanta aí. Isso. Aliança. Maravilha. Aliança. Para o povo judeu, pessoal, os nossos irmãos judeus, quando eu falo em Velho Testamento, eles entendem como a primeira aliança. Tanto que se você disser para ele Velho Testamento, ele vai se sentir ofendido. E fala primeira aliança porque seria o casamento do povo com Deus. Então, se você chega para o irmão, aqui na nossa região é muito difícil, né? Mas se você pega, por exemplo, alguma localidade em São Paulo, existem muitos judeus. Se você perguntar, falar para ele que você leu o Velho Testamento, ele vai se sentir ofendido. Ele fala, você lê a primeira aliança.
Então, peraí. Velha aliança, primeira aliança e a segunda aliança? O que foi? Quem arrisca? Hã? Novo Testamento. E a terceira aliança? Não, a terceira aliança é um termo meu, estou brincando. Mas eu entendo que existe uma doutrina que é considerada como Consolador Prometido, ou terceira revelação. Alguém conhece? Então começa a fazer sentido. E, olha, eu chego até a arrepiar, porque quando a gente começa a estudar o judaísmo, nós vamos ver que tem muita coisa paralela com o espiritismo. Assim, os preceitos básicos. E um deles é a reencarnação. Quem tiver curiosidade, chega em casa, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, Kardec ele vai discriminar vários tipos de judeus, os fariseus, os essênios, né? Então, assim, cada linha tinha a linha mais flexível e a linha mais ortodoxa. Mas independentemente disso, o princípio da reencarnação é cristalino, isso nós vamos entender. Então, ó, aliança é o termo que os irmãos judeus gostam, tá? Seria o significado da antiga aliança do Sinai pelo judaísmo e a nova aliança de Jesus com Cristo. Tá? Então, se um dia você conversar com um irmão judeu, fala para ele assim, ó, eu já li a primeira aliança. Só que eu falar a primeira aliança sagrada, não, senão a gente bate, tá? Pode passar. Por que fala origem de língua semítica? Porque no Gênesis, pessoal, que é o primeiro livro da primeira aliança, ele vai contar a história do povo hebreu. Então, o que é a língua semítica? Então, semítica vem de Sem, tá? Sem, conforme está aqui no slide, ó, segundo Gênesis, Tare, juntamente com sua família, abandonou a cidade de Ur. Eu vou mostrar os mapinhas para vocês, na Mesopotâmia. Era membro de uma tribo semita. É um grupo étnico descendente de Sem, filho de Noé. E isso que eu estou falando é no livro Gênesis, que em hebraico significa Bereshit. Tá? Noé é sobrevivente do dilúvio. Então, assim, dessa língua surgiu a língua hebraica, o aramaico e o árabe. Tá? E aqui é uma parte muito interessante, porque a gente sempre fala Jesus comentando nas suas passagens. Filhos de Abraão. Quem já ouviu esse termo, Jesus comentando? Ele sempre diz, né? Ó, filhos de Abraão. Então, assim, ó, com a morte de Tare, a liderança dessa tribo ficou com Abraão, que, segundo a tradição, recebeu a revelação divina para conduzir o povo até Canaã. E vocês vão perceber no mapa que era chão, gente. Que era muito chão. E o que eu acho mais interessante é que, segundo a tradição rabínica, né, que é a tradição judaica, que no início todo mundo falava hebraico. Lógico que isso daqui é uma mitologia. Todo mundo falava hebraico. De onde que todo mundo parou de falar hebraico? Conta no Gênesis que o homem, conforme ele teve a revelação divina, ele começou a ficar prepotente. Ele começou a construir a famosa Torre de Babel, com o objetivo de chegar até Deus. E Deus, quando percebeu essa intenção egoísta do homem, né, de se achar todo poderoso, o que ele fez? Ele dividiu a humanidade em 70 nações. Que isso é uma tradição dentro da cultura judaica, que a gente sabe que na verdade não é. Mas naquele tempo, no Gênesis, tinha essa ideia que no mundo existiam 70 línguas. Depois nós vamos aprender que existe uma Bíblia chamada Septuaginta, ou Bíblia dos 70, que foi escrita por 70 judeus, ao mesmo tempo. Nós vamos chegar lá. Pode passar. Então aqui, pessoal, ó, Abraão veio daqui. A Palestina está aqui, ó. Jerusalém está nesse pedacinho. Olha o tanto que eles caminharam, ó, até chegar à Terra Prometida. Não sei se vocês conseguem, o pessoal aí do fundo consegue enxergar. Aqui existem dois rios, tá vendo? O Eufrates e o Tigres. Tá vendo? Conseguem perceber? E aqui vem uma crítica, inclusive por um dos maiores, o professor Bel Abraham, que é uma das maiores autoridades no Brasil sobre o judaísmo. Ele diz o seguinte: o termo hebreu nunca existiu. Isso é uma deturpação. O termo hebreu, no entender dele,
nunca existiu. A palavra hebreu não existe. Por quê? Hebreu, depois da origem de judeu, vem de ivre. E ivre vem de Abraão. E Abraão significa Abraão. E o significado de Abraão, no termo judaico, é o que vem do outro lado do rio. É aquele que vem do lado do rio. Então, quando você vê a palavra hebreu, não entenda como uma categoria étnica, como nós entendemos hoje, mas aquele que é nômade, aquele que vive no deserto, aquele que vaga, aquele que conversa com Deus durante o caminho. Então, é muito interessante, se você pegar aqui, ó, o que vem do outro lado do rio, ó, ele leva o povo até a terra de Canaã. Pode passar. Então, assim, ó, muitos trechos da Bíblia são diferentes daquilo de como o judeu semiticamente lê no original. Então, a primeira ideia que eu quero passar para vocês é o seguinte: quando você for ler o Velho Testamento, a Primeira Aliança, você tem que ler com a cabeça de judeu, não a cabeça de ocidental. A primeira coisa que você tem que ler é que naquela época era um povo nômade que vivia no deserto. Até um amigo meu, ele brinca, ele fala assim, ó, por que ele é judeu? Ele tem mania, o cara é turco, né? Ou é turco, é judeu, é pão duro. Tem até um raciocínio, porque nessa região é uma região muito árida, a agricultura não tinha. É um povo que desenvolveu o comércio muito rápido para sobreviver. Então faz muito sentido. Então toda vez que você for ler a Bíblia, for ler o Velho Testamento, você tem que ter ideia nessa cabeça. Eu tenho que ler como se fosse um hebreu, como um nômade. E aí é o que nós fazemos. A gente vê muitas vezes, com todo respeito, trocando o canal da televisão. Muita gente deturpando a origem do Velho Testamento. E aqui é muito interessante que quando eu falo Tanakh, pessoal, é o nome da Bíblia hebraica. Então quando eu falo Bíblia para o judeu, ele não entende como Bíblia, tá? Bíblia vem de Bíblios, que é conjunto de livros. É uma palavra grega. Você tem que entender que Tanakh é a Bíblia hebraica. Então quando eu falo, olha só, isso aqui eu achei fantástico. Quando você lê os judeus, os nossos irmãos judeus, leem o termo Tanakh, quando fala Adão, a história de Adão e Eva. No início do livro Bereshit, quer dizer, o Gênesis, eu entendo que Deus fez o que? O ser? Ele fez um homem ou fez vários? Ouvi? Vários, tá? Não importa quantos e onde ele colocou cada um. E aqui eu acho que é o mais fantástico. E na palavra Ava, eu entendo vida. Eva vem de Ava, que significa vida. Quer dizer, são vários homens, são diversas vidas durante todo o globo terrestre. Igualzinho que nós aprendemos, né? Nós ouvimos. É ou não é? Não é. Então a gente precisa ter muito cuidado, pessoal, quando nós formos estudar a Bíblia. Por quê? Porque existe essa distorção. Nós lemos com a cabeça de ocidental, quando na verdade era um povo nômade que vivia no deserto à procura de algo. O que era? A terra prometida, a aliança com Deus. Então, quando eu falo, aquela brincadeira que nós fizemos no começo, quando eu falo Malak, que é anjo, o que vem na cabeça de você? Que é a pessoa, aquele jovem bonitinho, com as asas, né? Lourinho, né? Exatamente, bem lembrado. Olho azul, né? É um artista global praticamente. Então, você tem que tomar muito cuidado. E o que eu acho mais interessante, que o hebreu, quando ele fala anjo, ele vê o quê? Ele entende que é uma pessoa comum. Como nós, espíritas, entendemos a figura do anjo? Pode passar. Então, até coloquei uma figurinha, ó. Quem que é esse bonitão aqui, ó? André Luiz, né? Essa é uma representação da figura do André Luiz, mas assim, aqui é homem, né? Vocês estão vendo o asa? A auréola? Conseguem ver? Eu também consigo. Não. Aqui é a figura de Moisés. Mas quando Moisés fala em anjos, no Gênesis, ele fala isso aqui, ó. É uma figura. Tanto, pessoal, só para vocês terem uma ideia, no primeiro contato
quando Deus conversa com Abraão, que nós vamos ver que não é Deus, né, que é um enviado divino, Abraão confunde, ele não sabe se é um homem ou se é uma entidade divina. Então, assim, nós conseguimos perceber que existe uma semelhança muito grande que o judaísmo coloca na presença da figura do anjo, como nós aprendemos dentro da doutrina espírita. E essa figura aqui, pessoal, é uma figura grega. Os gregos entendiam o seguinte: era um povo politeísta que acreditava em figuras mitológicas, em Deus. Como o espírito desapareceu muito rápido, o que na cabeça dele passava? Que tem asas e saia voando. Isso nós aprendemos durante o tempo, nos foi ensinado dessa maneira, que o anjo ele tem asas, ele é bonitinho, né? Então, assim, existe até um preconceito, se vocês forem perceber. E aqui eu coloquei uma frase do Rabino Moshe Grilak, que é um dos mais respeitados dentro da comunidade judaica, que ele fala o seguinte, ó: na sua obra Reflexões da Torá, nós vamos chegar lá para entender o que é a Torá, que não é possível para nenhum de nós avaliar os eventos bíblicos, pois a distância física de tempo impede uma avaliação objetiva e abrangente. Então, olha o que ele está querendo dizer. Olha, vocês podem estudar, podem interpretar, mas a maneira exata de como ocorreu a revelação, de como ocorreu o momento em que se escreveu a primeira aliança, ninguém vai saber, porque era outro contexto, era outra história, era outra realidade. E aí, pessoal, assim, às vezes a gente fica muito preocupado. Por quê? Porque tem muita gente que pega uma realidade totalmente divergente da de hoje e tenta acomodar o que é antigo ao que é presente. E não bate. E o pior, usa disso como argumento para lesar a inteligência de muita gente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E na questão 1009 do Livro dos Espíritos, o Platão ele comenta isso, que as escrituras sagradas elas devem ser interpretadas direto da sua fonte, nem pela fonte grega, nem pela fonte latina, mas pela fonte hebraica, mais ou menos por aí, entendeu? Então ele faz essa qualificação, porque muita coisa foi distorcida. Então, olha só um exemplo que existe essa distorção do judaísmo para a nossa cultura ocidental. A palavra religião. Quem tem religião aqui? Levanta a mão. Nossa, gente, quem tem religião? Nós temos. Não precisa ter medo, nós temos religião, né? O termo religião, olha só que interessante, isso aí é fantástico. Religião vem de religar. Religar. Então significa que nós estávamos desconectados da criação e de repente nós nos conectamos. Esse é um conceito latino. Esse é um conceito latino, tá? É um conceito latino que nós aprendemos. Religar, quer dizer, religar com algo desconectado. No judaísmo eles não entendem isso. Na verdade, nós sempre estivemos conectados com Deus. Independente da sua natureza, se você é bom ou ruim, você sempre esteve ligado a Deus. Porque a partir do momento que você desconecta de Deus, independente da sua natureza, você não existe. Você não existe. Então, precisa ter muita sensibilidade, tem que ter muito cuidado quando você for ler os ensinamentos, tá? Entender que o povo que escreveu, o povo hebreu, que é o povo que escreveu, que trouxe a mensagem divina, eles tinham outra visão, era outro contexto. Então precisa tomar muito cuidado. E aqui, ó, o Espiritismo ele existe na Bíblia, não como um Espiritismo, é isso que eu quero que vocês entendam, mas na forma de fenômenos mediúnicos, e não com o conceito que conhecemos. Não teve fundador. A doutrina espírita teve fundador? Eu, do meu ponto de entender, eu não entendo. Eu acho que não teve fundador. Teve fundador ou não? Ou teve alguém que coordenou diversas mensagens e conseguiu simplificar ou compilar todos esses ensinamentos? Concorda comigo? Ah, então, maravilha. Então, a Bíblia, os fenômenos espíritos vão acontecer em todo momento. A reencarnação, a lei do karma, a mediunidade. Pode passar.
e principalmente no Tanakh. O que significa Tanakh? É Bíblia hebraica, tá? Termos do grego. O bíblio significa conjunto de livros, tá? Então quando você pega, na verdade, a Bíblia, pessoal, existem vários livros dentro dele. E o que é a Torá? Torá, pessoal, no judaísmo é o Pentateuco. São os 5 primeiros livros do Tanakh, que é o livro Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é a estrutura básica do judaísmo, tá? Em hebraico, a Bíblia se chama Tanakh, tá? Aqui foi aquele comentário que eu fiz, pessoal, que a denominação hebreu é uma denominação dada a Abraão, que significa o povo que vem do outro lado do rio, tá? Para os nossos irmãos judeus não existe o termo Velho Testamento, mas sim a Primeira Aliança. E a partir de agora eu quero que todo mundo preste atenção, que aí vem a arte. Até aí estava tudo bem. Até aí a gente estava satisfeito demais. Aí começaram a fazer umas estripulias. E dessas estripulias começaram a inventar algumas verdades. Que é a Septuaginta, que é a Bíblia grega. Ela é conhecida como versão dos 70. Então, quando você for estudar sobre a Bíblia, vai falar assim, ó, a Bíblia, ela tem origem hebraica, tá? Ou você pode ler a Bíblia dos 70. E essa história é tão fantástica, ela começa por aí provando a questão da mediunidade. Porque, veja bem, por que ela chama 70? Em Alexandria, que era uma cidade muito culta localizada no Egito, existe uma colônia muito grande de judeus, tá? Então, era necessário traduzir do hebraico para o grego. Por quê? Porque a comunidade daquela região, que era uma comunidade de judaísmo muito forte, gostaria que se tivesse na biblioteca de Alexandria uma versão da Bíblia em grego. E aí começa o problema, pessoal. Só para título de curiosidade, a língua hebraica e o aramaico, eles não possuem vogal. Então, vocês estão... Volta para mim uma tela, só para vocês perceberem. Vocês conseguem enxergar alguma vogal aqui? Tem vogal. Aqui, ó, você tem o Tanakh, tá vendo? Consegue enxergar alguma vogal? Não, né? O grego tem vogal? Então virou uma salada, virou uma confusão. Aí o que aconteceu? A ideia era o seguinte, traduzir a Bíblia hebraica para a Bíblia grega. Então o que eles fizeram? Criaram uma ideia. Nós vamos chamar aqui, vocês lembram da história que eu comentei da Torre de Babel? Quantas nações eles acreditavam existir no mundo, por hebraico? Quanto? 70. Chamaram 72 estudiosos de Jerusalém, 72 mestres do judaísmo, se deslocaram de Jerusalém até Alexandria, demorou um tempão. Cada um foi colocado na corte, cada um ficou preso numa cela. Então, aí que nós vamos ver que o fenômeno mediúnico ele é muito importante, que ele aconteceu realmente. Cada mestre israelita, cada um ficou preso numa cela. Na verdade, não ficou trancado lá, ele ficou interpretando. A Bíblia Septuaginta, segundo a tradição, ela foi escrita por 72 estudiosos em 72 dias. Ou melhor, em 70 dias. Ela foi rápida. Em 70 dias, cada pessoa que estava presa ali, cada um escreveu a versão do Velho Testamento. Não é as partes do Velho Testamento. Cada um escreveu uma versão. E aí o mais interessante, que depois de terminado a tradução, eles confrontaram. Adivinham quantos eles acharam? Não, chuta, vamos ver. Nenhum. Todos escreveram da mesma maneira. Então, eles acreditam que todos os 72 mestres estavam inspirados no dia. Comprova ou não que existe comunicabilidade? O que vocês acham? Existe ou não existe? Não, começou aí. Então vamos lá. Mas tem gente que não acredita. Então, por que ela chama Septuaginta? 70, em virtude das principais línguas do mundo serem em número de 70, que era a crença da Torre de Babel, sendo outras variantes, híbridas ou dialetos dessas 70, traduzida por 72 sábios judeus. Então olha só que interessante, pessoal. Pode passar.
Esse mapinha aqui, o pessoal lá de trás não vai conseguir. Vocês estão percebendo que tem uma setinha aqui? Conseguem? Aqui é Alexandria, ó. Tá vendo aqui Jerusalém? O pessoal se deslocou desse pedaço e foi parar aqui. Ficaram 70 dias e cada um traduziu a Bíblia. Pessoal, é difícil, né? Imagina cada um traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. E aí veio o problema. Todos eles chegaram no consenso. Muitas expressões que estavam no hebraico eram impossíveis de ser reproduzidas no grego. E aí o que aconteceu, pessoal? Tiveram que inventar, mas assim, foi uma invenção tão boa que os 70 inventaram a mesma coisa. Então assim, então começa aí, pode passar, né? Aqui eu contei a história. Quem pediu para fazer a tradução foi um reinado de Ptolomeu Filadelfo, a pedido de Demétrio Falaro, que ele era o bibliotecário do rei, que era a famosa biblioteca de Alexandria. E aqui tem um fato interessante. Quem fez faculdade aqui? Levanta a mão, já fez faculdade. Quem já fez monografia, conclusão, trabalho de conclusão? Quem está no pós, quem está fazendo mestrado? Doutorado? Você tem que publicar a sua obra em quantas línguas? Em 3. Em 3. Mas das 3, qual que é a mais importante? Que eles pedem? Tem que ter. Português. Não. O inglês. Hoje o inglês não é a língua mais famosa do mundo. Naquela época a língua mais comentada, mais falada, era naquela localidade do Mediterrâneo, era o grego. Então, não adiantava eu pegar uma Bíblia hebraica e tentar explicar uma Bíblia hebraica para um povo que não entendia nada. Então eles fizeram essa tradução. E foi a partir daí, da Septuaginta, que começou a ocorrer as artes. O pessoal começou a fazer a arte, começou a inventar. Pode passar. Dessa tradução, pessoal, veio a Vulgata, que significa advogado. Eu coloquei aqui, eu peguei essa figurinha da internet. Ela foi traduzida do grego para o latim por São Jerônimo, a pedido do Papa Damaso. E aqui ela foi composta por 73 livros. Só por curiosidade, pessoal, a Bíblia hebraica ela tem 24 livros. Seria o Pentateuco, são 5. Me ajuda a fazer a conta aí. Depois vem os profetas, que são um total de 8. Depois vem os cânticos, inclusive os cânticos dos cânticos e os salmos, que no total vai dar 11. Quanto que deu? 24. Então a Bíblia hebraica ela se traduz nisso, são 24 livros. Na Septuaginta, ela passou para 24 também. Aí quando ela chegou na Vulgata, que já era na era cristã, tá? Já era na época cristã, eles adicionaram alguns textos. Quem já ouviu falar do livro da sabedoria? Alguém já ouviu falar? Está na Bíblia, o livro da sabedoria. Atribui-se o livro da sabedoria a Salomão. Só que se você pegar uma Bíblia e for ler a introdução do livro de Salomão, ele vai falar para você o seguinte: olha, o nome é atribuído a Salomão, mas na verdade não foi Salomão que escreveu. Foi uma invenção. Apesar de ser um livro muito bonito, que é o livro sapiencial, que é o livro do conhecimento, que é o livro da sabedoria. Eu trouxe aqui para vocês, pessoal, isso aqui é da minha esposa, a Bíblia de Jerusalém. Então, se você tiver uma curiosidade, quiser ter uma Bíblia em casa, eu falo para você o seguinte: compre essa Bíblia. É caro, né? R$ 70. Segundo a editora, está 70? Pessoal, então assim, se você quiser estudar um pouco da Bíblia, pega a Bíblia de Jerusalém. Por quê? Essa Bíblia ela foi feita por teólogos católicos e protestantes. Não obstante disso, é a tradução mais fiel que nós temos conhecimento hoje. Então, por que eu estou falando isso para você? Se você pegar a Bíblia católica, ela vai usar alguns termos. A edição da Sagrada Família, ela vai ter uns termos condenando o Espiritismo, ela usa o Espiritismo. Se você pegar a Bíblia dos Irmãos Testemunhos de Jeová, vai dar Espiritismo do começo ao fim, como coisa do inferno. Então, assim, procure a Bíblia de Jerusalém, que é a tradução mais fiel. Aqui, ele coloca os tradutores colocaram muitas considerações em notas de rodapé, que eu acho fantástico. Quem quiser
adquirir essa Bíblia, mas qualquer livraria católica lá em Franca deve ter. Não, aí nós pedimos Pela editora? A gente está. Maravilha. Então, eu acho que essa Bíblia, quem quiser estudar, quem quiser conhecer, então procura a Bíblia de Jerusalém. Então vamos lá, pode passar. Essa figurinha aqui, pessoal, esse daqui é o nosso querido amigo São Jerônimo. Olha o que ele escreve para o Papa. Ele fala assim, ó, Papa Damaso. O Papa Damaso confia a São Jerônimo, em 384 da era cristã, a missão de redigir uma tradução latina do Antigo e do Novo Testamento. Essa tradução deverá ser, daí por diante, a única reputada ortodoxa e tornar-se-á a norma das doutrinas da Igreja. Olha o que o Papa fala. Jerônimo, você que é um teólogo muito competente, você vai fazer a tradução da Septuaginta, você vai tirar do grego e passar para o latim. O que você escrever, eu assino embaixo. E acabou. Acabou. E aí começa um monte de confusão. E aí vem a sabedoria de São Jerônimo, que ele faz um desabafo tão sincero que eu achei muito legal colocar. Ele fala o seguinte, ó. Ele diz para o Papa, escreve uma cartinha para o Papa. Ele fala o seguinte: da velha obra que me obrigais a fazer a obra nova, quereis que de alguma sorte me coloque como árbitro entre os exemplares das Escrituras que estão dispersas por todo o mundo. E como diferem entre si, que eu distinga os que estão de acordo com o verdadeiro texto grego. Olha só, ele está falando. Você quer que eu, sozinho, distinga o que é verdadeiro do texto grego do texto latino. Ele começa. É um piedoso trabalho, né? É um trabalho audacioso, legal. Mas é também um perigoso arrojo, da parte de quem deve ser por todos julgado. Julgar ele mesmo os outros, querer mudar a língua de um velho e conduzir à infância o mundo já envelhecido. Então ele tem consciência, São Jerônimo ele tem a consciência que ele vai ser criticado. Tanto que depois, só para título de curiosidade, Santo Agostinho escreve uma carta reclamando da tradução. Ele fala que alguns termos, ele não usa a palavra reencarnação, mas ele fala o novo nascimento. Santo Agostinho, uma das famosas cartas dele, ele usa o termo o novo nascimento, que seria a reencarnação hoje. Por que não é usado o termo novo nascimento aqui na Vulgata? Então, eu não vou ler tudo, até para a gente não perder muito tempo, o horário já está extrapolando. Mas ele confessa, ele fala, olha, eu estou assumindo a responsabilidade, tá, de traduzir uma versão grega para a versão latina. E muita coisa vai ser suprimida, ou seja, muita coisa eu vou ter que distorcer. O senhor avaliza? Na época o Papa era a autoridade máxima, o que ele falou? Assina embaixo. Então, rapidinho, princípio da interpretação bíblica. Os dois princípios essenciais são isso aqui, ó. Hermenêutica. Quem fez direito aqui? Quem é advogado? A gente já aprende isso na faculdade, né, mano? O que é hermenêutica, o que é exegese, que é interpretação moral. Do jeito que nós conhecemos hoje, nós vemos muitas vezes na televisão, vocês acham que a interpretação bíblica é feita por esse princípio, interpretação moral, ou pela interpretação hermenêutica? Então, olha só. E aqui está um exemplo interessante, né? Está no Evangelho de Lucas, aqui, ó, versículo 10. Eu coloquei assim, a história dos dois amigos. Eu vou contar essa história rapidinho. Diz o seguinte: tinha dois amigos que eles eram muito ligados, um gostava demais do outro. Passeavam, estudaram juntos, frequentavam uma casa do outro. Num belo dia, um dos amigos se suicida, se mata. E o amigo que sobreviveu, que estava vivo, ele fica desesperado. E ele corre numa igreja e pergunta para o clérigo o seguinte: olha, eu estou muito triste, mas como eu sei que a palavra divina é uma palavra de consolo, eu quero que o senhor me ajude. Que conselho que o senhor dá? Ele fala o seguinte: vai em casa. Você tem a Bíblia em casa? Tem. Chega em casa, abra a Bíblia a esmo, e onde ela cair você lê. Lá vai estar o seu consolo. E ele vai. Na hora que ele chega em casa, ele pega a Bíblia, ele pega essa passagem de Lucas 10.
no final do versículo 37. Olha o que está dizendo. Vai também tu e faz o mesmo. E aí? E aí? Então, é por isso que eu estou falando, às vezes a gente tem que tomar cuidado. E olha só, essa passagem está se falando, é a conclusão da parábola do bom samaritano. Tem a ver com o contexto? Não tem a ver. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Quando você for ler a Bíblia, não leia versículos separados. Procure ler todo o contexto. Porque muda completamente. Pode passar. Aqui eu ia colocar um trecho do Caminho da Luz, mas eu vou deixar para o final. E aqui, para a gente entrar já na parte final, eu vou pegar o livro Deuteronômio, que é conhecido como a segunda lei em grego, tá? Deuteronômio, pessoal, Deutero é segundo, nome significa lei, tá? Essa é a principal passagem que os nossos irmãos de outras crenças pegam, costumam criticar o Espiritismo. E olha só que fantástico, ele começa assim, ó. Essas são as palavras que Moisés falou a todo o povo de Israel, a todo Israel. Então, assim, ele é o texto mais utilizado. Quando parar um irmão Jeová na tua porta, tenha paciência com ele, muito respeito, tá? Mas a primeira coisa que você falar, a primeira conversa que você tiver, você falar sobre Espiritismo, ele vai abrir a Bíblia no Deuteronômio 18, pode passar ali. E lá no Deuteronômio 18, ele começa assim, ó, olha só que interessante. Não se achará entre ti quem faça passar seu filho ou sua filha pelo fogo, nem adivinhador, nem feiticeiro, nem agoureiro, nem cartomante, nem bruxo, nem mago, nem quem consulte o necromante e o adivinho, nem quem exija a presença dos... Essa é a tradução hebraica. Grega não, hebraica. Agora, olha só que interessante. Você pega aqui na versão da 35ª edição da Bíblia, do Centro Bíblico Católico da Editora Ave Maria, ele fala assim, ó. Não vos dirijais aos espíritas nem adivinhos, não consulteis para que não sejais contaminados por ele. Onde está no hebraico a palavra espírito? Outra tradução dos nossos irmãos Jeová, com todo respeito. Ele diz o seguinte, ó. Quando a alma que se virá para os médiuns espíritas, e para os prognosticadores, profissionais de evento, a fim de ter relações imorais com eles, certamente, porém, me afasto contra essa alma e deseparei dentro do meu povo. Quer dizer, a tradução totalmente incorreta. O hebraico. Vocês conseguem ver? Acharam aqui a palavra espiritismo? Hã? Espírita? Espírito, achou? Não, aí deixa eu só fazer uma crítica aqui rapidinho. Assim, não vou tomar muito tempo não. A gente costuma muito dizer assim, ó, dentro das comunidades, né? Você é espírita? O que você vai responder? Sim. Aí tem uns que falam assim, eu sou espírita kardecista. É um termo, assim, com todo respeito, para quem não sabe, é a oportunidade para a gente aprender, trocar experiência. Eu não conheço um espírita que não seja kardecista. Por quê? Porque espírita é um termo criado por Allan Kardec. Então não existe negócio de espírita não kardecista ou espírito kardecista. Mas depende com quem a gente conversa, não, eles sim. não sabem o que significa a palavra. Exatamente. Então por isso que a gente tem que ter consciência e tentar explicar que espírita segue o preceito de Kardec, ou os ensinamentos de Kardec. Então a gente tem que ter muita sensibilidade. Quando foi feito o censo, nós fomos orientados para que a gente falasse ser espírita kardecista, porque outras religiões são espiritualistas, mas confundem com o espiritismo. Mas assim, a gente costuma ver muito dentro do centro espírita o cara falar assim, eu sou espírito kardecista. Até para a ideia do censo eu concordo e é muito válido. Mas para nós temos essa ideia, justamente, que espírita é um termo criado por Kardec. Então, aqui no Deuteronômio 18, não tem nenhuma passagem que fala de espírito. Vocês concordam comigo? Pode pular. E aí vem o mais interessante. Quando você pega aqui, ó, esse termo, Possem Kassemim, refere-se Moisés aos encantadores e adivinhos.
aqui ele fala, significa feitiçaria, magia e bruxaria. E eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vexové. Tá vendo aqui, ó? Veshoel e Vedoresh. Esse termo aqui, ó, Vedoresh, significa exija a presença dos mortos. Nas traduções que nós lemos, ele fala assim, ó, que é proibido consultar os mortos. A tradução hebraica ela fala diferente, não é consultar, que você não pode exigir. Tá, aí eu venho na reunião mediúnica da sexta e vou pedir para o médico, que é muito meu amigo, chamar o Dr. Bezerra para aparecer na hora. É assim que nós aprendemos, né? Não, não é assim que nós aprendemos. Nós pedimos até a orientação, a bênção, né? A orientação do espírito de escola com ele, né? Mas a gente não exige a presença, nós consultamos, não consultamos? Então, por que os nossos irmãos de outras crenças, eles colocaram isso? Porque era uma tradição hebraica muito comum. Quando a pessoa tinha algum problema, ela pegava um pedacinho de osso, geralmente era um mamífero, ela colocava o osso dentro da boca, ia para o cemitério, e ela ficava de bruços no cemitério. Era uma crença politeísta, mas que estava muito enraizada ainda nas comunidades judaicas, que fazendo isso você conseguia ter contato com quem? Com os mortos. Qual foi a proposta de Moisés? E isso todos os irmãos judeus, todos os rabinos, o pessoal do centro rabino, eles são unânimes, eles concordam com isso. O que eles dizem? Na verdade, Moisés não proibiu consultar, ele proibiu exigir, porque ele diz o seguinte: quando você tiver um problema, você tem que pedir a quem? A Deus, e ele por providência enviará os anjos, que seriam espíritos. Então, totalmente deturpado. E aí vem esse pedacinho, ó, a reencarnação na Bíblia. Pessoal, hoje em dia é pacífico dentro das comunidades judaicas que a reencarnação existe, tá? O judaísmo, ele comprova, tá, no entender judaico, tá, que não existe a justiça divina no Velho Testamento ou na Antiga Aliança se não houver reencarnação, tá? E aqui, numa outra oportunidade, eu vou contar como que a Igreja Católica, ou melhor, falo rapidinho, como que a Igreja Católica ela tirou a ideia da reencarnação. Então, no ano 553, houve essa figura aqui, ó, Orígenes, que era um teólogo fantástico. Orígenes, pessoal, ele é considerado um dos pais da Igreja Católica. Orígenes, ele entende o seguinte, que não há como você negar a existência das várias vidas ou a reencarnação no Novo Testamento. A justiça de Deus não se faz. Orígenes, ele comprovava isso. Então, o que aconteceu? Pode pular. O Concílio de Constantinopla, tá? E aqui nesse concílio aconteceu uma coisa fantástica. O imperador Justiniano tinha uma briga muito séria com o Papa na época. Um e outro queria saber mais de religião. Então eles começaram a tritar. Até essa época, a doutrina de Orígenes era aceita, a reencarnação era aceita. O que aconteceu? Num belo dia, quiseram fazer o concílio de Constantinopla. O que era o objetivo do concílio? 2 objetivos. Ia se discutir, existe reencarnação ou não? O primeiro objetivo. E o segundo, Jesus é uma divindade ou não? Tanto que quando nós ouvimos a oração da Ave Maria, né, que a gente aprendeu, desde pequenininho, a gente costuma ouvir Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, né? Então, por que isso, pessoal? Eles queriam atribuir uma figura divina a Jesus. Por quê? Porque ainda no mundo existia a cultura politeísta muito grande e muitas religiões, muitas tradições acreditavam em deuses. Então, qual a maneira mais fácil de eu divulgar o cristianismo? Colocar a figura de Jesus como Deus. E muitas vezes as pessoas veem Jesus como Deus, faz aquela confusão. Não tem nada a ver. E o segundo objetivo do concílio era discutir sobre a reencarnação. E aí eu costumo falar, quem é casado aqui? Levanta a mão.
Agora, com todo respeito, quem a mulher dá muito palpite? Ou melhor, ela dá palpite e consegue tudo, porque num relacionamento existem duas pessoas. De um lado é aquele que ouve, do outro lado sempre é a mulher. Não é assim? Pessoal, não, eu tô brincando. É que na verdade a esposa de Justiniano, o nome dela era Teodora. Então olha só, a Teodora era esposa do imperador. A Teodora, ela tinha sido prostituta. A vida dela era uma vida de prostituição. Justiniano, quando conhece ela, tira ela da prostituição e coloca ela na corte. Então, assim, ó, as prostitutas da localidade, elas se sentiam orgulhosas. Nossa, que legal, uma pessoa da nossa categoria, da nossa classe, está num cargo de poder muito grande. E ela odiava isso. Aí ela fez uma travessura. Ela mandou, na época do concílio, nas vésperas do concílio, assassinar todas as prostitutas de Constantinopla. Todas. E realmente fez. Por isso, criou-se um ódio tão grande que dizia o seguinte, que ela matou mais de 500 prostitutas, que ela deveria reencarnar 500 vezes para aprender tudo aquilo que ela fez, que ela mandou fazer. Agora vem a brincadeira que eu falei, quando a mulher dá muito palpite. Conhecedora que ela é da tradição, o que ela fez? Chegou no marido e falou, olha, ou você, e ela tinha um poder de influência muito grande, ou você manda o Papa excluir essa ideia de reencarnação, ou você não volta mais para casa. O cara era muito prudente, entendeu? Então foi daí que acabou a história da reencarnação na tradição católica. E para finalizar, pessoal, pode passar. Pode passar de novo. Mais uma. Eu vou comentar só um versículo aqui, ó. Ele fala o seguinte, ó. No Novo Testamento, como que fala da reencarnação no Novo Testamento, que é uma passagem que causa muita polêmica também, que vocês vão ver que dentro do para tudo. Iniciamos a citação do profeta Malaquias, que se refere ao envio do profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia de Yahvé, Deus. O profeta Isaías é quem inicia a realização do dia de Yahvé. Ele anuncia essa chegada afirmando que alguém pregaria ou clamaria no deserto, preparando o caminho do Senhor. Né? Aí ele coloca aqui em Isaías, vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornar reta as suas veredas. Aqui, Isaías e Malaquias falam a mesma coisa, referindo-se a quem? A João Batista, pode passar. E o Cristo fala, aqui em Mateus, ó, desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência, e os violentos se apoderam dele. Porque todos os profetas, bem como a Torá, que é o Pentateuco, profetizaram até João. E se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que deveria vir. Comprova ou não a reencarnação? Agora eu não estou falando com um olhar espírita, com um olhar hebreu. Se eu disser para você, rapidinho, só para a gente finalizar, eu conheço uma pessoa ali em Franca que ela afirma categoricamente que o filho dela é um menino prodígio, 2 anos de idade, um menino prodígio, que ele é a reencarnação do Emmanuel. Eu faço um convite, quem quer conhecer, levanta a mão. Ninguém? Você quer ir? Você quer conhecer? Então você concorda comigo que quem quer conhecer, porque acredita, num primeiro momento? Acredita ou não acredita? Não, só quero ver como é que é essa prodigalidade. Aí vem aquela história, eu acredito, tem hora que eu acredito, tem hora que eu desacredito. Olha só como nós vamos provar que a crença da reencarnação era muito forte no judaísmo. Aqui em Mateus ele fala o seguinte, ó, em João, desculpa. Os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para interrogarem João. Então você acredita que eles só se deslocaram do lugar para perguntar se realmente era a reencarnação de Elias? Porque eles acreditavam. Tanto que eles falam aqui, pois que és tu Elias? E o que ele responde? Não sou. Ele não é Elias naquele momento, vocês concordam comigo? Ele é João, ele é Elias reencarnado, mas a personalidade é João. Pode passar ali.
E aqui, a passagem mais, assim, que eu acho mais fantástica, quando fala assim, ó, Jesus e Nicodemos, é que é a parte mais engraçada também. Ele fala assim, ó, Rabi, sabemos que vens da parte de Deus, como mestre, pois que ninguém pode fazer as coisas que fazes. Se Deus não estiver com ele, Jesus lhes respondeu, em verdade te digo, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Poderá entrar uma segunda vez no seio da sua mãe e nascer? Responde-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admireis de eu ter haver dito, necessário vos é nascer de novo. Então, pessoal, essa é a parte mais fantástica. Nós comprovamos que Jesus ele sancionou. Se reencarnação não existisse, com certeza Jesus falaria, reencarnação não existe. Tá, aí ele fala o seguinte, ó, isso aqui vem, que eu quero que vocês prestem atenção. O vocabulário anotem, porque a Bíblia, o Novo Testamento, que são os 4 evangelhos, eles não são hebraicos, eles vieram do grego. Tá? Esse termo aqui, ó, anotem, ele significa de novo e do alto. Ele tem duplo significado. Aí ele diz o seguinte, como é de novo do alto, Jesus disse, qual a ideia de Jesus? Ninguém pode nascer de novo ou do alto. O que vocês acham? A tradição ela vem falando que é do alto. Aí tudo bem, o Espiritismo não existe reencarnação. Aí vem o embaraço onde que ninguém consegue desatar esse nó, que é o seguinte, significa realmente de novo, porém a maioria dos tradutores emprega o termo do alto. Aí quando vem Jesus ele fala o seguinte, pode um velho entrar no ventre da sua mãe? Pode ou não pode? O termo é do alto ou de novo? E aí, pessoal, nenhum intérprete, nenhum teólogo consegue explicar isso. Ninguém consegue. Eles tentam amarrar isso. E aqui o que eu acho interessante é que ele fala o seguinte, ó, quem não nascer da água e do Espírito. Aí o pessoal fala, quem não nascer do batismo, né? A figura de João batizando. E a ideia, como hebreu, que Jesus era na época, falando para o povo hebreu, a ideia não é essa, porque se você pegar nos livros do Gênesis e do Êxodo, a palavra água, ela tem significado diferente. Quando ele fala assim, ó, Deus criou o céu. Céu em hebraico significa o lugar onde se carrega a água. Então, para o judeu, água significa fonte de renovação, a matéria, a fonte do nascimento. O mundo foi feito de água. Aí eu olhando para minha esposa aqui grávida, eu fico pensando, o líquido amniótico que está na barriga é feito do quê? Então faz sentido a passagem, né? De Nicodemos, faz muito sentido. E quando ele fala, quem não nascer do Espírito, quer dizer, você procede de uma reencarnação anterior e você vem uma existência nova. E Jesus ratifica isso todo momento. Na Bíblia dessa Bíblia explicação. Tem essa explicação. Na Bíblia de Jerusalém tem. Então, pessoal, lembramos ainda que Nicodemos era um cidadão de idade avançada e o Cristo lhe fala da reencarnação, nascer de novo, como uma esperança de reconforto para ele, mostrando que a vida não termina com a morte, nem os velhos devem terminar a morte, pois pode renascer e começar tudo novamente. Pode ou não pode? Pode passar ali. E aqui, pessoal, vem a lei do karma. Só para a gente matar, fala o seguinte, ó, João. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram os seus discípulos, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Era uma tradição antiga, que você diz na Bíblia, que você será condenado até a 5ª geração. Não é isso? Quem já ouviu essa expressão? Até a 5ª geração. Na verdade não é isso. Tá? Quando você lê isso dentro do judaísmo, ele quis dizer o seguinte, quando é a 5ª geração, seria aproximadamente entre o 5º nascimento, o 5º novo nascimento, que seria a 5ª nova reencarnação. Tá? Então, o que ele fala aqui? Ó? O fato mais importante nessa passagem é a pergunta dos discípulos, quem pecou? Este ou seus pais?
para que nascesse cego. Quem pecou, o cego ou os pais? Foi o cego que pecou? Mas ele era cego de nascença, gente. Como que ele pecou? Ai, não. Se ele tivesse ficado cego depois, até ficaria quieto. Mas ele nasceu, ele foi cego de nascença. E aí? E aí vira aquele malabarismo, eles tentam justificar. E quanto mais mexe, mais vai enrolando. E aqui é muito interessante. A passagem ela mostra ainda que Jesus não somente ele comprova a reencarnação, porque do contrário ele comprovaria. Na próxima página, pode passar ali. Eu não vou ler. Quem tiver oportunidade, joga no Google, pai dos burros. Champlain. Russell Norman Champlain. É um teólogo muito respeitado nos Estados Unidos, professor catedrático, deu aula na Unesp, na Unesp, acho que foi em Araraquara. Ele ocupou uma cadeira, ele é americano, ele diz o seguinte: essa passagem, ele tem essa obra aqui, ó, Novo Testamento comentado versículo por versículo, e no entender dele, ele não é espírita, ele é estudioso da Bíblia. Ele diz o seguinte, que a única hipótese para desamarrar essa questão da passagem do cego de nascença é a reencarnação. Não existe outro jeito. Não existe outro jeito. E até ele comenta que a reencarnação não é uma ideia espírita, é uma ideia bem antiga, começou com o povo do Oriente, os hindus, os egípcios na África, os hebreus na Palestina. Então, assim, tudo está casado. Pode passar. Gente, eu quero agradecer, assim, na verdade tinha muita coisa para falar, mas eu tomei um susto ali com o relógio, eu sei que muitos de vocês têm um compromisso em casa. Mas assim, o objetivo principal do estudo é fazer uma introdução de como você deve interpretar a Bíblia. Eu só vou fazer uma advertência, eu quero que vocês levem isso com carinho para casa. Não é o fato de nós estarmos estudando a interpretação bíblica, a luz do Espiritismo, que nos dá o direito de a gente agredir a consciência dele, tá? E o entendimento que os outros irmãos têm sobre a matéria. Então, assim, feito esse estudo, esse aprendizado, uma coisa muito interessante que eu aprendi que serviu para mim é que eu tenho que respeitar os irmãos de outra crença, tá? E todo mundo está aprendendo. A verdade, pessoal, é uma só. Cada um tem um jeito diferente de enxergar ela. Nós estamos enxergando sobre a ótica espírita e os outros irmãos, dentro das suas crenças, estão enxergando. Então, assim, ó, procure exercitar a paciência. Toda vez que você for conversar, não use isso de arma, tá? Agradeço a paciência de todos. Desculpe pela demora, peço perdão pelo atraso, extrapolou um pouquinho. Numa outra oportunidade, a gente pode estudar os fenômenos mediúnicos na Bíblia, que é uma parte muito interessante. Como que Jesus manipulou os elementos para operar os milagres, tá? E se alguém quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, a gente fica à disposição. Não? Então tá bom.